Vamos então fazer a nossa oração. Vamos acalmar aqui os nossos corações, as nossas emoções, depois de um dia de trabalho, depois de um dia, né, de agitação. E nessa calmaria que a gente busca, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, mentalizar a Casa Espírita, Centro Espírita Luz e Caridade, que certamente tem uma equipe espiritual também participando dos trabalhos. E vamos então, nesse clima de calma, buscar essa sintonia vibratória com Jesus e com os trabalhadores da casa, empenhando nossos melhores esforços e sentimentos em busca do estudo, em busca de despertarmos a nossa consciência, de melhor compreendermos as leis do Criador, e pedimos a Jesus então que nos ilumine, nos ampare, para que possamos melhor compreender os seus ensinos, que melhor possamos refletir sobre o tema e trazer aqui fluidos salutares, fluidos benéficos para todos nós. Que possamos aqui, então, estar sintonizado com a equipe espiritual, com o nosso Mestre Jesus, para que possamos ter um aproveitamento digno daquilo que nos foi confiado em termos de conhecimento espírita. Que assim seja. Obrigado pela prece, Vitor. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro, né, Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Hoje, na sequência, nós teríamos a lição número 34, né, que é Desencarnação, que seria ministrada pelo Alexandre, porém, por indisponibilidade do próprio Alexandre, ele pediu para transferir para a próxima semana, próxima quarta-feira. E hoje nós vamos então ver a lição seguinte, que é a 35, né? Que trocou de data com do 34 do Alexandre, né? A de hoje, o tema é um tema bastante interessante, que para mim até pouco tempo não era conhecido, né? Apesar de estar nas obras do André Luiz, mas eu pelo menos não me lembro, não atentei tanto para esse tema depois e só fiz isso após as palestras da doutora Irvênia, né, que veio reforçar bastante esse tema. Então vamos lá, vamos para o tema que é licantropia. Vou, vou aqui compartilhar com o slide, né, que foram preparados para o estudo dessa noite. Eu já vou avisar o Vitor que a câmera dele deve estar com mau contato, que estava mudando aí rapidamente, né? Parecia que o Vitor estava tendo um ataque, mas felizmente é a É, câmera, né, Vitor? o ataque é da câmera. É. Então vamos lá. O tema de hoje eu dividi, né? Já que no texto não tem essa divisão, mas eu achei didático fazer essa divisão. O que é licantropia, fascinação, como ocorre a licantropia, espiritismo e ciência, espiritismo e o tratamento, evangelho, o tratamento, e Jesus, o tratamento, né? Então, primeiro fala basicamente do fenômeno, né, que é vamos dizer assim, é uma espécie de doença, né? É uma disfunção, nós vamos ver isso com detalhes. E depois que explica mais ou menos o mecanismo dessa doença e depois como tratá-la, né? Como diagnosticá-la e aplicar os medicamentos necessários. Então vamos lá. O que é a licantropia? A visão da medicina. Esse começo aqui eu não peguei do livro do Martins Peralva, eu peguei do conhecimento comum, né?
que não é necessariamente a visão espírita, né? Então, vamos lá. Doença mental em que o doente se julga transformado em lobo. Rara síndrome psiquiátrica, considerada uma síndrome. A diferença entre licantropo e lobisomem é que o lobisomem é mitologia ancestral que frequenta a mente humana desde os tempos imemoriais, ou seja, há muito tempo, muito antigo, esse conceito do lobisomem. E a segunda, né, que é o que nós estamos estudando, a licantropia, é bem real e existe até hoje, apesar de muito raro. Tem até um estudo num hospital nos Estados Unidos, em Massachusetts, chamado Hospital McLean, que ele relata casos e propõe critérios diagnósticos para reconhecer o doente dessa licantropia, né? O paciente lúcido, né? Quando ele tá bem, não está em crise, né? Vamos dizer assim, relata que algumas vezes se sente ou se sentiu como um animal. O comportamento do paciente é semelhante ao de um animal, gritando, rosnando ou rastejando. Continuando o conhecimento da medicina da Terra, né? Há mais de 30 casos publicados na literatura médica, isso constatado até 2004. Talvez hoje existam até mais que a gente ainda não pesquisou os registros, né? A minoria deles tem lobos ou cães por tema. Quer dizer, eu me lembro que quando a doutora Irvênia falou desse tema na palestra dela, né? Que o obsessor vai falando, você é um lobo, e aí o obsediado, o espírito vai tomando a forma de um lobo, né? E a palavra licantropia, ligada a lica, né? Que é ligado a lobo, formato de lobo, no mesmo dia que eu aprendi isso, eu fiquei pensando, caramba, por que será que só lobo, né? Será que os espíritos que querem tomar essa forma ou que estão com essa doença, eles não poderiam, de repente, mudar, tomar uma forma de um jacaré, por exemplo, né? Ou de um outro animal também de formato terrível, né? Mas aqui ele já explica essa pergunta que eu estou falando, né? A minoria tem lobos ou cães por tema. Canídeos são os mais comuns, embora existam relatos de transformação em gatos, cavalos, pássaros, tigres e até relatos de sapos e abelhas. Olha só que coisa louca, né? Que coisa incrível. Realmente não é só de lobo, né? Essa doença, apesar de, na sua estrutura da semântica, a palavra lica é ligada a lobo. Agora vamos ver a visão espírita, né, que está no livro. O que é licantropia? Fenômeno pelo qual espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas, encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas às de animais. Olha só que coisa, já tem uma ligação aqui espiritual, né? Para o desenvolvimento de nossas considerações, iniciemos com um trecho da narrativa de André Luiz, né? E aqui ele fala, antes da narrativa de André Luiz, ele explica o que é a fascinação, né? Utilizando as referências do capítulo Fascinação para aceitando a tese da sua progressividade, chegarmos à licantropia, fenômeno a que se referiu Bosano, né, Ernesto Bosano, e que foi igualmente objeto de menção pelo assistente Aulus.
No capítulo 23º de Nos Domínios da Mediunidade, organizamos o gráfico, né? Que ele fala da fascinação. E ele fala que a fascinação ela pode ser subjetiva ou psicológica, ou objetiva ou orgânica, né? Se subjetiva ou psicológica, ela se restringe a fenômenos alucinatórios, atitudes excêntricas, fanatismo religioso. E se for objetiva ou orgânica, a licantropia ela pode ser deformante, agressiva ou causar anomalias patológicas, né? Olha só que interessante. Ele fala que a fascinação de um espírito sobre o outro, né, o processo obsessivo de fascinação, ela pode ser tanto subjetiva ou psicológica, ou mais profundamente objetiva ou orgânica, quando o efeito psicológico passa a causar dano e lesões no próprio corpo físico. Então, vamos ver, é o mesmo gráfico, né, que a gente viu, numa escala maior aqui para a gente enxergar melhor, o que eu já havia lido na página anterior. Esse mesmo gráfico será o ponto de partida para o modelo que tensionamos fazer em torno da licantropia. Então, vamos lá. Agora vamos ao relato que o Martins Peralva se refere ao livro do André Luiz, né? A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Coleando, que significa serpenteando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Por que ocorre a licantropia? O assistente explica o fenômeno. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental dos manicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos, né? Por que ocorre, né, a licantropia? A simples fascinação de hoje, caracterizada por fenômenos alucinatórios, atitudes ridículas ou absurdas e, mesmo pelo fanatismo religioso, pode agravar-se e progredir de tal maneira que se converta na licantropia de amanhã, né? Ou seja, a fascinação de hoje que ele está se referindo é um degrau, né? Um passo antes de entrarmos na licantropia em si. Comprometidos com o passado, através de débitos e do nosso acumpliciamento no mal com entidades inferiorizadas, com as quais sintonizamos no tempo e no espaço, poderemos ter nossa vontade submetida ao império hipnotizante dessas entidades, né? Tudo dentro da lei de causa e efeito da sintonia, né? Como não poderia deixar de ser. Parece uma coisa assim horrenda, né? Uma coisa terrível, um espírito exercer um poder sobre um outro obsediado, a ponto de fazê-lo entrar no formato de um lobo, né? E, na verdade, são o que ele está falando, explicando aqui. São débitos, né? Que nós fomos cúmplices no mal dessas entidades que
mesmo que nós já tenhamos, vamos dizer assim, vencido algumas etapas, ainda estamos ligados e vamos dizer assim, abertos à ação maléfica desses espíritos pela nossa própria culpa, né? Por que que ocorre a licantropia? Enquanto a fascinação tem sentido mais psicológico, a licantropia vai mais além. Reveste-se do aspecto mais objetivo, exteriorizando-se na própria organização somática ou perispíritica, se a vontade for encarnada ou desencarnada. Olha só que interessante, né? A fascinação ela fica no campo da psique, né? Da mente, do pensamento, do controle do obsediado nesse sentido. Mas quando ele passa, aumenta, vamos dizer assim, esse envolvimento, esse, vamos dizer, o domínio do obsessor sobre o obsediado, aí ele passa, ele se exterioriza para o corpo, né? Para a organização somática e também para o perispírito, né? Há casos extremos de licantropia deformante, em que a pessoa imita costumes, posições e atitudes de animais diversos, bem assim de licantropia agressiva, que se expressa através da violência, da alucinação e até do crime, né? Aqui, nesse caso, a gente vê que, a exemplo do que fala a medicina da Terra, que a gente viu nos primeiros slides, não é só lobo mesmo que é o foco desse tipo da doença, mas animais diversos, né? Que ele comenta aqui também. A imprensa sensacionalista relacioná-los a como fruto de taras, sem maiores explicações, ou seja, muito superficial, né? Os estudiosos do espiritismo verão nesses casos apenas manifestações de licantropia agressiva, com poderosa e cruel atuação do elemento invisível, no caso, o obsessor, né? Espiritismo e ciência. Quando a medicina e o direito estenderem as mãos ao espiritismo, os seus mais graves problemas serão melhor equacionados. Essa imagem aqui é capaz do Márcio se lembrar. Era um livro que tinha na minha casa, quando eu era criança, que tinha várias fotos, várias imagens meio horrendas, né? Como essas que aparecem aqui. Ou se Inclusive, lembra? lembra, né, Márcio? Oh, Inclusive esse exemplo de licantropia, que a gente vê aqui um animal disforme, que não dá nem para saber que tipo de animal que é, né? Que é a forma que um espírito acaba tomando, né? Para obsediar ou para assustar a sua vítima. Anomalias patológicas modificadoras da configuração anatômica dos pacientes, observadas especialmente em hospitais de indigentes, via de regra, expressam a influência terrível de entidades vingativas junto a antigos desafetos. O Espiritismo, anjo tutelar dos infortunados, analisando a causa de tais sofrimentos, ajuda as vítimas das grandes obsessões a se recuperarem. Olha, eu acho detalhes que a gente não pode deixar de, de ressaltar. Olha o verbo que ele usa aqui. O Espiritismo, ele ajuda as vítimas das grandes obsessões, ou seja, ele dá um suporte, ele dá um apoio, ele dá uma ajuda, como ele diz aqui, mas ele não tira a pessoa do buraco, né? Esse processo de desobsessão, né, de desfazer um estágio de fascinação, na verdade, requer esforço conjunto, né? Tanto da parte do obsediado, né, resgatando os seus
as suas defesas morais, vamos dizer assim, como também da conscientização do próprio obsessor, que é um trabalho em conjunto, né? Que o Espiritismo ajuda, né? Ajuda, e sem essa ajuda se tornaria muito mais difícil. 3 condições principais podem ser indicadas como favorecedoras da cura de pessoas que sofrem a atuação dessas pobres entidades, a saber, estudo do Evangelho e da doutrina espírita, né? Que é o que nós estamos fazendo agora, né? Estamos nos vacinando contra esse tipo de doença. Outro, trabalho, atividade incessante no bem, né? O estudo seria a parte teórica, né? E o trabalho seria a parte prática. Vamos colocar em prática aquilo que o estudo nos ensinou, né? E o amor do coração, que é a nossa melhor defesa, né? Encher o nosso coração de amor, converter a própria vida em expressão de fraternidade, né? E para encher também não é uma coisa superficial e nem teórica, é uma coisa prática, né? Esse amor no coração envolve a ação desse amor, a ação de caridade para quem for que cruze o nosso caminho, né? Essa imagem aqui é outra daquele livro, né, Márcio? Lembra? Espiritismo em Tratamento. Solucionará o Espiritismo, através dos seus milhares de grupos mediúnicos e das dezenas de suas casas de saúde, todos os casos de licantropia? Essa pergunta. Responder afirmativamente seria arrematada leviandade. Todavia, além de lhe ser possível equacionar alguns casos menos entranhados no passado, levará ao coração de perseguidos e perseguidores a semente de luz do perdão, para germinação, crescimento, florescimento e frutificação oportunos, né? O que deixa a entender nesse trecho aqui, em alguns trechos anteriores, é que a deformação, né, do perispírito ligado a essa doença de licantropia não é uma coisa que ocorre da noite para o dia, de um dia para o outro. Com certeza é um processo lento, progressivo, e da mesma forma que ele é lento para se implantar, ele com certeza também deve ser muito lento para que ele seja removido, né? Então é um processo lento que requer muita dedicação e preparo de todos os envolvidos, né? Até os que ajudam, bem como os que estão envolvidos, obsessor e obsediado. Evangelho, tratamento, né? No grande porvir, verdugos e vítimas de hoje estarão redimidos e irmanados, cultivando nos planos superiores o sublime ideal da fraternidade legítima. Aqui eu achei legal colocar essa foto, que essa foto aqui, para quem assistiu o livro do Divaldo, o filme do Divaldo, é uma foto bem legal, que mostra o Divaldo jovem, né? No caso, o ator que fez o personagem, mostra a Joana de Ângeles, o espírito, e atrás o espírito do obsessor, que acompanhou Divaldo por muitos anos, e depois de muito tempo, esse obsessor que estava ligado a encarnações anteriores do Divaldo, ele acabou, vamos dizer assim, cedendo, né, a força moral do Divaldo, ao resgate que ele imprimiu naqueles erros que ele tinha cometido contra esse espírito, inclusive com a adoção da ex-mãe desse espírito, né? Foi quando ele pegou para adotar uma criança que foi colocada na porta da sua mansão do caminho, né? Que é uma espécie de orfanato, e ele pegou essa criança que era, na verdade,
a reencarnação da mãe desse espírito, né? Então, com esse ato, ele acabou, vamos dizer assim, ganhando a confiança e o perdão desse antigo algoz do Divaldo. E eles passaram a trabalhar juntos, olha só que legal, né? O mais legal esse formato, né, de algoz, ele não desapareceu, a ligação continuou, só que agora de forma positiva. Jesus é o principal tratamento, com certeza, né? E não podia deixar de ser assim, a fim de que agora e por toda a eternidade se confirmem integralmente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, né? Muito menos os os espíritos, vamos dizer assim, descartados, né? Desafortunados, que a gente pode chamar, que são vítimas dessas lesões e deformações que são causadas pela licantropia. E com esse último slide, a gente encerra o assunto, né? Encerrando o assunto, a gente abre para comentários e que a gente tenha para poder elucidar e compreender melhor essa lição dessa noite. Vitor, você que estava aí desde o comecinho, você tem algum comentário a fazer para ilustrar melhor a nossa compreensão do tema? Ô, João, sim, tenho sim. Deixa eu ligar a câmera aqui. Na leitura do texto, achei muito interessante essa questão da licantropia, porque ele traz como uma forma de obsessão, né, de fascinação. Interessante. A doutora Ivânia já tinha comentado, né, da fascinação que ocorre lá no livro Libertação, né, um tempo atrás eu li, e é bem interessante mesmo, mas essa questão da fascinação, né, como uma forma de obsessivo, eu achei muito interessante. Bem, enquanto o senhor apresentando, né, a leitura do texto, a gente, né, aquela questão do lobisomem, que inclusive o senhor apresentou, né, então, assim, eu fiquei pensando, bem, não foi por acaso, né, que o homem sempre teve essa questão do lobisomem, né? E eu acredito que, né, alguma coisa tem a ver, como se ele, né, como se ele tivesse uma vaga intuição de que isso é possível, né, mais ou menos assim. Não sei qual que seria a explicação do ponto de vista da história da humanidade, da antropologia, né, mas é como se o homem carregasse em si essa né, essa ideia, essa lembrança distante, mas que isso é possível. Você sabe que tem um amigo nosso, lá do centro de Itajubá, né, acho que meu pai deve lembrar, com certeza lembra, né, o Elson. Eu lembro direitinho, uma vez a gente estava domingo de manhã no centro, ia ter um almoço, né, um almoço fraterno, a gente estava na, para montagem, né? E ele falou assim que aquela noite, né? Eu lembro direitinho quando ele falou isso. Ele falou assim, olha, essa noite eu tive um sonho muito interessante. Eu sonhei que eu estava falando com um homem, metade humano e metade uma aranha, como se ele tivesse aqueles 4 pares de patas. E ele estava para se jogar de uma ponte. E eu estava ali tentando convencê-lo dele não fazer isso. E foi quando então, né? Ele falou que ele consegue, né? Pular na pessoa, abraçar a pessoa e acordou, inclusive, né, emocionado, chorando e tal. Seria também um caso, né? Ele teve um sonho, né? Mas acredito também que ele estava a trabalho, por isso que isso aconteceu. Então isso nunca mais me esqueceu, nunca mais saiu da minha cabeça. E agora que eu ia falar essa parte de licantropia, né, me veio à cabeça. Mas outra coisa interessante também é essa questão como a da parte do ponto de vista da medicina, né? Uma doença, isso aí também eu desconhecia. Eu sei que tem pessoas que, quando são tratadas assim, fora da sociedade, eu já vi um caso na internet de uma pessoa uma jovem, ela se comportava como um cavalo. Ela andava tipo cavalo, cara, né? O cavalo tem as 4 patas, mas ela se locomovia com as 2 pernas e as 2 mãos na frente. Desliga no YouTube para vocês verem. E tem a história da moça lá, se não me engano, ela foi tratada longe da sociedade por cavalos, sabe? Foi abandonada, foi... Sim, uma história, você olha assim, você fala, nossa, que história
maluca. E uma moça, tem que ver, ela se locomovendo assim, sabe? Como se fosse um equino mesmo, coisa muito interessante. Então, essa questão do ponto de vista médico, achei muito, muito legal também. Enriqueceu bastante. E do ponto de vista da doutrina espírita, essa questão, então, como eu disse, né, como foi retratado da licantropia como uma, né, uma obsessão de fascinação, achei muito interessante também. Então, no livro Libertação, o espírito faz, aquela falange de Gregório faz justamente isso, né? Vai sugestionando aquela pessoa, né? E ela vai ali tendo né, uma modificação do perispírito e adquire aquela forma animalesca. Um espírito inferior, então, se aproveita da fragilidade do outro. E o Gúbio, que era no Libertação, que era o mentor de André Luiz, ele explica, né, que ninguém está por acaso, né? Tem todo um passado ali de ligação espiritual, de quando encarnado fez mau uso, né, das suas faculdades. Eles têm ali, né, uma ligação vibratória muito intensa. E esses espíritos inferiores, eles se aproveitam. Então, no Libertação tem lá, né? É uma cidade totalmente trevosa, né? André Luiz relata, uma atmosfera espiritual sufocante. E eles têm tipo, né? Tem tipo não, tem um julgamento que eles fazem, né? Eles sondam o íntimo de cada espírito sofredor que está ali e eles aplicam a pena. É um negócio muito interessante. Tem até que ler de novo. Agora, quando ele fala ali no livro, Martins Prova, ele fala da medicina e do direito. Essa parte do direito que eu fiquei mais na dúvida, fiquei imaginando, fiquei tentando imaginar, né, sobre qual ponto ele está se referindo. Porque a medicina, tudo bem, né? A gente viu que ela tem correlação com a licantropia, né, uma doença médica. Agora, esta questão do direito seria o quê? A pessoa fora das suas faculdades, ela não poderia, né, responder como uma pessoa sã? O que vocês acham? É, eu acho que é por aí, Vitor. Eu acho que uma vez constatada que ela está sob influência, pode ocorrer alguma atenuante em determinadas ações que ela tenha, juridicamente falando, né? Eu imagino que seja isso, eu não vejo outra possibilidade. Eu concordo com o Márcio, porque nas leis do homem, para todo crime existem atenuantes e agravantes, né? Então, um assassinato a sangue frio, ele é uma agravante. Agora, um assassinato como legítima defesa, você sendo ameaçado, sua família, tal, são atenuantes. Não deixa de ser um crime. E eu acredito que o que ele fala com relação à lei é exatamente, talvez um crime cometido por um espírito ou por uma pessoa que sofra desse envolvimento de fascinação, né, dominado grande parte por um algoz, por um espírito desencarnado, talvez deva também ter uma espécie de atenuante, né? Exatamente isso que o Márcio falou. Agora, o que você falou também, Vitor, será que alguma coisa, você falou do lobisomem, será Hum, que esse ser mitológico que existem, como foi dito na pesquisa, a ideia de lobisomem ele é muito mais antiga do que a gente pensa, é uma coisa assim muito antiga já no sim. folclore popular. Com certeza, né? Com É. certeza são espíritos que já estiveram envolvidos ou estiveram nesse estágio ou viram espíritos nesse estágio que trazem essas informações. Quando você assiste um filme de terror com os efeitos especiais que hoje são possíveis, muita coisa que a gente vê que é assustador, que é uma coisa assim que eu nem gosto de ver para não estragar a minha noite, por exemplo, Sim. é coisa que vem do conhecimento de quem já esteve lá, né? Da mesma forma que a visão de paraíso, né, do plano espiritual superior também tem muito de espíritos que em estados de emancipação da alma
presenciaram isso, né? Agora, Continua. outro dia eu vi uma reportagem naquele site R7 que eu até mandei para a doutora Irvênia, que eu achei interessante. Eu até abri aqui no WhatsApp para ler para vocês a manchete, olha só. O japonês Toru Ueda ficou famoso após revelar os detalhes da roupa encomendada sob medida por ele. Fantasiado, sinto que não sou mais humano, diz homem que gastou R$ 120 mil em traje realista de lobo. O cara gastou R$ 120 mil. Depois, se quiser, eu mando para você no WhatsApp. E ele comprou R$ 120 mil, ele gastou para fazer uma fantasia de lobo. E ele fala assim, ele fala que não se sente mais humano. E é bonita, cara. Olha, até parece efeito. Vou mandar no grupo mediúnico. Aí até mandei para a doutora Ivene e falei, olha, Veninha, aqui, ó, lembrei da senhora. Aí até brincando, né? Será que já não é um caso de licantropização já em vida, né? Encarnada? Aí ela respondeu aqui. Mas muito interessante. Então, o cara se sente um lobo, não se sente humano. Achei muito pertinente, porque ela tinha acabado de dar uma palestra que falava sobre isso. Mas, de fato, é um assunto muito interessante. E agora, eu fico até imaginando, numa reunião mediúnica, um espírito que já perdeu, né, esse formato do perispírito, talvez nem consiga se comunicar, falar. É uma situação complexa, né? Tem que ser um grupo bem preparado, bem estruturado, porque, olha, imagina só, né, um espírito nessas condições, né, né, não é qualquer, não seria qualquer agrupamento mediúnico, qualquer médium, né, qualquer trabalho que teria, né, teria essa capacidade, né. Mas é isso, pessoal. Ô, Vitor, eu já participei, eu acho que talvez o Virgílio e o Márcio também, de reuniões mediúnicas, onde o espírito que vai se comunicar, ele começa a urrar, a urrar como um animal mesmo, e trazer aquela voz gutural, assim, totalmente diferente, que da voz do próprio médium que está sendo utilizado. Então, eu não sou vidente, eu não sei se ele tinha o formato também de animal, mas a forma de expressão verbal era totalmente animal. Esse espírito voltou muitas vezes, até que ele começou a articular algumas palavras, ou seja, é um processo lento de para desfazer esse Articulação. formato animal, né? Sim. Quem quer comentar agora, Márcio? É, enquanto estava sendo apresentado, vocês desculpem de chegar tão tarde assim, porque eu fui a trabalho numa outra cidade e acabei chegando tarde. Eu estava aqui pensando, né? Com certeza a gente deve ter passado por situações semelhantes em nossas encarnações passadas, onde comprometidos, né, por atitudes equivocadas, levianas, a gente caiu nessas malhas daquilo que eu chamo de perversidade, né? Porque é isso que vocês citaram, Vitor citou da perversidade de Gregório, né? De hipnotizar e induzir o espírito sofredor, malévolo, a se transformar no corpo perispiritual. Acho isso numa perversidade imensa, né? Mas, por outro lado, você para e pensa assim, o espírito que promove isso, o quanto ele está em desequilíbrio total para agir dessa forma, né? E eu lembro que tem uma foto aí da apresentação
que aparece Jesus abraçando de uma forma muito forte, muito carinhosa, um espírito, uma pessoa, né? Você percebe que é uma pessoa assim necessitada, né? E aí eu imagino que um espírito como esse, como aquele que o João citou do Divaldo, que mostra uma foto, né, do filme, como é um espírito necessitado que reage com violência e agressividade, porque é, é, é muito medo, né? Pavor que existe e naquela possibilidade de autodefesa ele acaba reagindo com essa maldade que muitas vezes é quebrada perante uma atitude de amor, como a que Divaldo exteriorizou, né, com relação à mãe desse espírito. Então, a gente percebe o quanto que a gente, em nossas vidas, a gente tem que procurar acalmar, serenar perante as maiores dificuldades, para também não reagir de igual modo esses espíritos apavorados que reagem com violência, né? Então, dar a outra face. Ao invés de reagir com, com agressividade, procurar não reagir ou reagir de uma forma diferente, né? Eu tenho aprendido isso muito ultimamente. E, e eu lembro muito bem, outro dia eu estava falando numa palestra aqui no grupo, falando de obsessão, né? Eu me lembrei desse livro que você mostrou algumas fotos, né, João? Que a gente via, era da sua mãe, né? Você tem esse livro até hoje? Não? E de onde você tirou aquelas imagens? Aí eu não tenho mais, mas aquelas imagens foram retiradas da internet. Aquele livro Ah, lá tá. deve ter sido escaneado. Ele mexe, eu vejo É, imagens daquele. é muito interessante. Mas é isso. Então, quanto mais estudo, leio, ouço, eu vejo a importância de a gente buscar, pelo menos buscar, seguir o que Jesus foi, né? Foi e é, né? Dos exemplos, nas atitudes, e muito importante estarmos atentos a isso. Muito importante. É isso aí. Agora o Virgílio, né? Só Oi, esclarecendo, pessoal. Virgílio. Hoje era o Oi. dia hoje era o dia do Alexandre Eu e já acabei percebi. antecipando a minha apresentação. Trocou o tema, né? Eu vi aqui. Pessoal, boa tarde a todos. Essa questão da licantropia é uma coisa assim muito, digamos, até à parte. Aliás, o espiritismo todo. Se a gente não tiver a base kardeciana, se nós não tivermos a convicção, se nós não tivermos uma ideia bem formada, bem estruturada, que é o que nós temos, porque nós nascemos em família espírita, tudo se transforma numa grande ficção, uma imensa ficção. Esse livro que o Márcio falou deve se chamar Vida Fora da Matéria. E esse livro eu tenho aqui em casa, que era do meu pai. Meu pai devia ser jovem, moço ainda, quando ele adquiriu esse livro. É um livro do racionalismo cristão e ali existe todas as formas do astral, né, que é o termo que eles utilizam, mostrando ali a deformidade do espírito em função do seu comportamento. A gente sempre fala, aliás, tem frases espíritas que a gente não fala, a gente recita, né? O espírito não retrograda.
Isso leva as pessoas a uma impressão um pouco distorcida da realidade. Por quê? Quando nós falamos que o espírito não retrograda aos reinos inferiores da natureza, nós estamos nos referindo ao processo evolutivo. Então, nós nunca vamos reencarnar em um cachorro. Não vamos. Por quê? Porque evolutivamente, realmente, nós não vamos retroagir. Agora, nós podemos nos envolver num processo de degradação moral de tal forma que nós vamos provocar uma deformidade na nossa estrutura perispiritual e se assemelhar, sim, a um animal. Então, são duas situações que a gente tem que separar bem. É o fenômeno da licantropia. Da mesma forma que a pessoa ela provoca essas deformidades ao longo de um longo processo, para que ela possa também recuperar a sua estrutura perispiritual, o processo vai ser longo. Então, ao contrário do que acreditava-se, muitas correntes espiritualistas acreditam que o indivíduo muito mal ele vai reencarnar num animal, isso realmente não é verdade, né? A metempsicose. Nós sabemos que o processo reencarnatório ele é evolutivo, mas a degradação moral pode nos levar a essa situação. Então, por exemplo, é muito interessante aquele rapaz que está sempre na internet, que ele é uma das pessoas mais tatuadas do mundo. Se lembra disso? Ele colocou o chifrinho, né? A língua ele operou, ficou que nem cobra, e agora ele arrancou o nariz. Vocês chegaram a ver isso, pessoal? Chegaram a ver? Então, eu vou pesquisar na internet, eu vou postar no nosso grupo, que vale a pena. Por que que vale a pena? Porque nós percebemos o quê? Percebemos que é uma situação muito típica de um espírito que estava sob o processo da licantropia, foi reabilitado espiritualmente, ganhou um corpinho novo e está fazendo com que esse corpo volte exatamente às condições que estava no plano espiritual. Então, para nós fica muito claro que existe sim a assistência, existe a misericórdia, mas muitas vezes o espírito aquilo que ele recebe, né, por misericórdia nem sempre ele dá o devido valor. Nós sabemos que o exemplo clássico disso é o paralítico de Cafarnaum, que foi curado por Jesus e naquela mesma tarde da cura Jesus chora. Por quê? Porque Natanael foi fazer as mesmas coisas que ele havia feito no passado que o levou para aquela cadeira de rodas. Então, é lógico que não são todos os espíritos que voltam à condição anterior, mas muitos voltam, né? Nós sabemos que André Luiz ele deixa muito claro que muitas vezes existe o socorro espiritual em função de créditos, não da pessoa que vai receber o benefício, mas daquele familiar, daquele trabalhador espiritual que pede a intercessão, né? Nós sabemos que o caso de Gregório que foi citado, houve a intercessão da mãe dele, né? Então, nós recebemos muitas vezes não pelo merecimento, mas pela nossa necessidade, pela misericórdia, pela intercessão de espíritos que nos respeitam muito, e nem sempre nós estamos devidamente maduros para conduzir esse processo, né? Nós vemos ali no caso também muito citado entre nós, no caso de Quinto Varro, né? Quinto Varro, né? Teve que ter duas existências em uma para poder ter ali algum sucesso com o filho. E quando nós terminamos de ler o filho, nós achamos que o filho então está reabilitado. Não está, não. Aquele é o começo de um processo, né? Pode ser que ele tenha muitas quedas ainda. Então, esse fenômeno da licantropia é muito interessante a gente avaliar que ele é o resultado de uma degradação do perispírito por uma postura moral e não o resultado de uma volta aos processos, né, evolutivos, que esses realmente eles não retroagem, né?
E o Vitor falou também, olha lá, quando a medicina e o direito estenderem as mãos ao espiritismo, os seus mais graves problemas serão melhormente equacionados. Aqui na saúde mental, nós temos a chamada medida de segurança. O que significa isso? E temos casos aqui, já tivemos casos locais, né? O indivíduo ele entra em crise, o que ele faz? Ele assassina aquelas criaturas que ele tem maior vínculo. Então, normalmente ele vai matar a mãe. E independente do crime que ele cometa, inclusive de assassinato, se ele cometeu sob um surto psiquiátrico, ele entra na chamada medida de segurança. A lei estabelece que ele não vai ser processado, ele não vai ser julgado, mas ele vai ser tratado. Então, olha só, a lei humana, digamos, ela copiando a lei espiritual. O indivíduo não é processado, ele não é julgado, ele não é preso, ele tem que ser tratado. Então, nesse caso aqui, no caso da medicina, do direito e etc., o que a frase diz, né? Vai ser muito interessante quando as autoridades puderem entender realmente o que está acontecendo. Agora, isso não vai livrar o indivíduo da sua responsabilidade, mas vai ser um mecanismo a mais para ele conseguir se reabilitar. Vai ser, ao invés de ele ficar sofrendo, no caso, né, do exemplo que eu dei, o indivíduo sob surto, matar quem quer que seja, ao invés de ele ficar numa cela sofrendo, ele vai ficar numa instituição sendo reabilitado, né? Ou seja, o seu sofrimento vai diminuir. Então, a questão da licantropia é isso, né? Isso vai ser melhor entendido, vai se desenvolver técnicas mais apuradas, mas aquele caminhar do espírito comprometido, esse realmente é um caminho que ele vai ter que trilhar com vistas à sua reabilitação, porque é o processo, né, através do qual ele vai, digamos, entre aspas, né, quitar seus débitos, né? Essa quitação é isso, é um processo de reeducação do próprio ser. Então, é um capítulo muito interessante, meu irmão. É uma coisa assim que nós precisamos, nós espíritas, né? Nós temos que entender sim, porque o que André Luiz fala? Essas imagens de carnaval, do lobisomem, todo esse folclore, essa cultura do vampiro, isso aí tem tudo a ver com tudo. Tanto que num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, eles analisam as fantasias de carnaval, de seres deformados. E aí, Manuel Filomeno de Miranda ele fala que o artista que havia concebido aquelas fantasias, ele havia se inspirado com as formas com as quais ele tem contato no umbral onde as criaturas, sob efeito da licantropia, são totalmente deformadas. Então, olha só, aonde ele busca inspiração para transformar isso em arte, né? Muito bom. É isso aí, pessoal. Obrigado. Então, Virgílio, muito bom. Bom, eu não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta para a gente fazer, senão a gente pode encerrar. Vitor, Márcio. Não, João, tudo certo. É isso. Então, vamos encerrar. A semana que vem o Alexandre volta ao 34, né? Aí hoje foi a lição 35, a semana que vem vai ser a 34, que foi transferida, né? Aí a gente volta à sequência normal, tá? Então, vamos Hoje lá. não. Vai ter a reunião em Itubi hoje, né? Vai 7h30. ter sim, espero que sim. Tá Tá. agendado e está na sequência já. Eu gostaria de participar, viu, João? Bom, Dá uma olhadinha no pessoal. sem problema. Ótimo. Só vai abrilhantar. Bom, Márcio, você pode fazer a prece para a gente? Posso sim, João, com certeza.
agradecendo a esse Pai maior e ao nosso Mestre Jesus, que com seus espíritos auxiliares nos auxiliam tanto no nosso dia a dia, possamos levar essa noite para o íntimo das nossas reflexões, para o nosso repouso, as luzes do Evangelho, dos exemplos de Jesus, que somente nos amparam durante a nossa jornada, a pelo menos nos buscarmos em nossos processos íntimos de reforma íntima, nos relacionamentos familiares, de amizade e do trabalho, para que prossigamos caminhando nas nossas jornadas evolutivas. Jesus, mestre amigo, eternamente grato nós somos por tudo que vem de ti, de todos os ensinamentos da sua doutrina, Rede Viva, que só nos alimenta a alma com cada vez mais intenções de nos aprofundarmos em nós mesmos, nos processos naturais que a vida nos coloca dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos. Que assim seja.